Ó, e quem tem essa oportunidade de trabalhar para empresas fora do país tem que ficar atento para as formas de contratação e também as regras trabalhistas nesses casos. Bora conversar ao vivo com Ianca Oliveira. Ela foi buscar essas informações para a gente com a advogada, não foi isso, Ianca? Boa tarde. Isso mesmo, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. A gente viu que o home office já provou ser possível em muitas empresas pelo país e também pelo mundo. Inclusive aí abrindo portas para esse profissional e para fora do país, né? Só que do ponto de vista jurídico surgem muitas dúvidas. É por isso que eu estou ao lado de Michele Silvério, que ela é advogada trabalhista, para tirar algumas dessas dúvidas. Michele, no caso do trabalhador que é contratado, trabalha aqui no Brasil, mas para uma empresa de fora, como é que fica essa questão trabalhista? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A primeira coisa que precisa ser analisada foi aonde foi celebrado esse contrato de trabalho. Nós sabemos que muitas empresas têm sede no Brasil, só que há algumas empresas, até com a possibilidade do home office, do teletrabalho, onde elas não têm sede no Brasil. O que a jurisprudência, o que o entendimento dos tribunais no país inteiro prevalece é no sentido de, caso a contratação seja realizada no Brasil, as leis que vigoram são as leis trabalhistas. Isso inclui a legislação brasileira em geral e a CLT também. Então é importante a pessoa que está em processo de contratação, em processo seletivo, verificar se a empresa tem sede no Brasil, qual é o país de origem dessa empresa, porque tudo isso vai ser observado no contrato. E aí, no caso, fui contratado para trabalhar aqui no Brasil por uma empresa de fora, passou o tempo, fui chamada para trabalhar fora do país para essa mesma empresa. Como é que fica a questão? Existe essa possibilidade dessa pessoa eventualmente ser transferida para o exterior, para trabalhar em outro local, em outro país. A moeda de pagamento, o salário deve ser pago e deve ser estabelecido em real, mas pode ser depositado na conta corrente desse trabalhador na moeda estrangeira, só que é importante o contrato estabelecer em real. Da mesma forma, esse trabalhador ele tem direito ao adicional de transferência, que equivale a 25%, levando em consideração justamente esse período transitório, né? O que se entende hoje, a legislação, ela estabelece que o trabalhador ele deve ficar no máximo até 3 anos fora do país nesse período. A lei hoje ela não prevê uma transferência definitiva. Existe um projeto de lei que estabelece essa possibilidade de uma transferência definitiva, mas ele ainda está em processo de votação. Então, esse trabalhador precisa se atentar se a legislação brasileira está sendo cumprida, se o adicional de transferência está sendo pago, se o FGTS está sendo recolhido, porque a partir do momento que esse trabalhador ele é regido pela lei brasileira, ele tem direito aos depósitos do FGTS e também às contribuições previdenciárias perante o INSS. Então, é sempre bom, primeiro, observar o contrato que foi realizado, que foi celebrado, verificar até mesmo com o advogado trabalhista, no sentido de quais são as cláusulas, quais são as normas que estão regendo esse contrato e observar que, o contrato sendo regido pela CLT, todas essas verbas trabalhistas são devidas. Michele, muito obrigada pelas informações. Então, quem está em casa, ficar atento. Antes mesmo de assinar esse contrato, procurar um advogado trabalhista e tirar todas as dúvidas. Danilo, volto com você. Obrigado, viu, Ianca? Ótimo trabalho para você.